Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Daniel e eu sou consultor SAP aqui na Infinify, uma empresa que visa buscar soluções e inovações para o mercado de TI. E no vídeo de hoje vamos fazer uma rápida introdução ao ABAP Wrap, que é uma nova tendência da SAP que visa simplificar e acelerar o desenvolvimento de aplicações voltadas para o mundo business. Se você já usou o ABAP Wrap, deixa aqui embaixo nos comentários. Mas pessoal, recadinho aqui antes de começar o vídeo. A Infinify tem uma comunidade no WhatsApp voltada para quem está começando no mundo SAP. Entre lá para aprender, tirar dúvidas, conversar com a galera. Vai lá dar uma conferida, você não vai se arrepender. Antes de nos aprofundarmos mais nessa arquitetura, precisamos antes de falar o que ela é e para que ela serve. O ABAP Wrap é um modelo de desenvolvimento baseado em REST criado pela SAP. Seu objetivo é facilitar a criação de aplicativos usando um modelo muito bem padronizado, diminuindo a complexidade de uma aplicação e tornando seu desenvolvimento muito mais rápido. Por essa arquitetura ser baseada em REST, nós podemos fazer aplicações voltadas para o web, como aplicações SAP Fiori, APIs locais e APIs web e Business Events, que servem para uma comunicação mais assíncrona. Essa padronização é realizada através de conceitos, frameworks e objetos desenvolvidos pela SAP, a fim de deixar o desenvolvimento tão padronizado a ponto do próprio wrap desenvolver funções mais básicas de um sistema, como o CRUD, por exemplo, além de você, como programador, sempre saber qual será o seu próximo passo no desenvolvimento. Hoje em dia, o ABAP Wrap é um dos conceitos mais importantes do ABAP Cloud. Com isso, sem mais delongas, vamos nos aprofundar mais sobre essa arquitetura. Nessa imagem, nós temos uma visão mais geral da arquitetura Wrap. Como podemos notar na imagem, aqui há algumas camadas que funcionam como um fluxo para o desenvolvimento das aplicações, que lá no final poderão ser utilizadas como aplicações Fiori ou como APIs web, por exemplo. A estrutura do Wrap sempre será essa. A única mudança que ocorrerá no seu desenvolvimento será o comportamento do seu objeto. Por isso, essa é a maior vantagem dessa arquitetura, a sua padronização. Agora, vamos nos aprofundar mais em cada camada desse modelo. Começando pela primeira camada, que seria a base, que seria a camada Data Modeling e Behavior. Aqui nós criamos um Business Object, que normalmente nós chamamos de BO. Um BO é a representação de algo existente no mundo real e uma aplicação empresarial, como cliente, produto, nota fiscal, venda, por exemplo. Com isso, também é possível que um Business Object se relacione com outro Business Object, usando composição e associação, que serão conceitos que serão mais abordados em outros vídeos. Normalmente, em projetos mais robustos usando Wrap, teremos entidades raízes que serão acompanhadas de entidades filhos ou pais, dessa forma fazendo uma espécie de árvore, assim criando toda a lógica da sua aplicação empresarial. Essa é a etapa inicial para o desenvolvimento da aplicação, pois é o BO que vai definir as informações e o comportamento da sua entidade no seu sistema. Vale ressaltar que, tecnicamente falando, um BO é representado por uma entidade a nível técnico. Depois de criar o BO, precisamos fazer a modelagem dos seus dados. E isso no Wrap não é feito com o uso de SQL, ele é feito pelo uso de CDS Views, que é uma tecnologia que permite a modelagem de dados e a definição de consultas diretamente no banco de dados, de uma forma mais otimizada. Com isso, o nosso BO agora terá seus próprios atributos em forma das informações passadas usando o CDS View. Uma curiosidade do ABAP Wrap é que sempre que implementamos um objeto, temos a escolha de projetá-lo ou não. Dessa forma, poderíamos implementar uma função de deleção, por exemplo, e não necessariamente projetá-la. Nesse caso, ela não seria acessível ao usuário nesse sistema. O último passo dessa camada seria criar o comportamento do BO usando o Behavior Definition, que definirá os comportamentos principais desse Business Object, como por exemplo, uma validação de formulário ou o CRUD, por exemplo. Aqui nós definimos a lógica e depois implementamos em código, ou seja, nós declaramos aqui que vai ter uma função create, mas não necessariamente codificamos aqui. Vale ressaltar que nessa parte, o próprio Wrap fornece um framework que criaria a função CRUD básica de forma automatizada, sem necessidade do programador ir lá implementá-la manualmente. Agora, passando para a próxima camada, que seria a Business Service Provisioning, nós criamos as projeções das implementações que usaremos, que no caso poderia ser uma validação de formulário e um CRUD, por exemplo. Esse é um passo muito importante, pois a sua implementação pode estar correta, o seu CRUD pode estar correto, a sua validação de formulário, etc. Pode estar tudo certo. Porém, se não tiver projetado na aplicação, ele não vai funcionar. Além de projetarmos o comportamento do Business Object, também projetamos a visualização
visualizações de seus dados, usando o CDS Projection Views, que basicamente seria a interface do nosso Business Object, onde ela consumiria e exibiria seus dados para os usuários. Diferentemente de outras técnicas de desenvolvimento web, aqui podemos criar nossa interface ou front-end da nossa aplicação usando CDS Annotations, que são elas que definem algumas características da nossa interface, como por exemplo o nome de campo, o tamanho do campo, posicionamento na tela, etc. Essa técnica é mais utilizada para projetos web voltados para o SAP Fiori, usando um arquivo metadata. Assim, você tem a possibilidade de criar uma interface responsível e ágil diretamente no back-end, sem a utilização de CSS, por exemplo, mesmo que seja uma aplicação web. Agora, nós criamos o Service Definition. O Service Definition é usado para expor as entidades CDS, em conjunto ou separadamente. Sem ele, não podemos definir configurações de conexão da nossa aplicação. Vale ressaltar que o Service Definition é um service agnóstico, ou seja, ele aceita tanto conexões OData V4 quanto OData V2. Isso fica a critério do desenvolvedor. Depois de criar o Service Definition, agora precisamos criar o Service Binding. Aqui, vamos pegar a Service Definition criada anteriormente e conectar com o Client Server através de um protocolo OData, podendo ser V2 ou V4. Agora, vamos falar da última camada, que seria a Service Consumption. Após criar e executar o Service Binding, a aplicação já pode ser testada no localhost caso deseje. Porém, caso o seu objetivo seja criar uma aplicação Fiori a partir do REP, você poderia ir para o Business Application Studio da SAP para fazer mais alguns passos da deploy na sua aplicação. E enfim, criar uma aplicação Fiori desenvolvida com a ABAP REP, como vou mostrar a seguir. Nessa imagem, nós temos um exemplo de aplicação Fiori desenvolvida em REP, onde é possível ver algumas funções dessa aplicação, como por exemplo os filtros, a barra de busca, a função de criar e deletar, que são funções padrões do REP, não tendo a necessidade obrigatória de implementar códigos manualmente para criar essas funções. Além dessas funções mais padronizadas, há também algumas funções customizadas que foram criadas por desenvolvedores, como por exemplo os status de cada registro. Existem mais tipos de interfaces, mas nesse primeiro momento vamos focar em uma coisa mais simples e mais intuitiva para vocês terem um melhor entendimento sobre o assunto. Por isso, usamos essa interface chamada List Report Page, onde nossa preocupação será muito maior na lógica de processo. Com base em todo esse fluxo, normalmente esses serão os passos mais comuns para se criar uma aplicação usando o ABAP REP. Os principais passos seriam criar uma tabela para o Business Object, criar uma Interface View com CDS que lê informações da tabela, criar uma Consumption View que lê informações da Interface View, criar um arquivo metadata que irá conter anotações CDS para ajustar a interface de usuário, definir entidades para representar os Business Objects, criar o Behavior Definition, implementar o Behavior Definition, definir as Behaviors e Projections, criar o Service Definition e criar o Service Binding. Note como o fluxo é sempre respeitado. Sempre uma aplicação é desenvolvida começando pela modelagem de dados com CDS, views e só no fim elas são projetadas por um Service Binding, onde alguma tecnologia irá consumir essa aplicação através de uma conexão OData. E aqui finalizamos a primeira aula sobre a ABAP REP. Abordamos aqui a visão geral sobre esse conceito. Com isso, você é capaz agora de entender todo o fluxo e entender quais as suas vantagens e objetivos. Na próxima aula, vamos baixar o Eclipse ADT para criar uma aplicação Fiori com REP, utilizando a interface List Report Page. Essa aula estará disponível em nossa plataforma de cursos online gratuitos. Para acessar, entre em nossa comunidade, o link está na descrição. E se você gostou dessa aula, inscreva-se no canal para mais conteúdos sobre SAP. Obrigado pela sua participação. Um abraço, pessoal!